Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 8, aí do seu curso de SketchUp, que abrange do básico ao avançado, aqui pelo projeto Auto Criativo. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje eu vou comentar com vocês aí, passar várias explicações sobre os comandos de mover e sobre o comando empurrar, puxar, esses dois comandos aqui, ó, tá? A gente já fez o uso deles aí nas aulas passadas, né? Mas a gente tem algumas coisas aqui, alguns macetes e algumas dicas bem importantes para passar para vocês, para de fato a gente entender cada vez mais o uso adequado desses dois comandos, tá? Vocês devem estar observando aí na tela, nós estamos aqui com uma cadeira, né? Uma belíssima cadeira ou uma poltrona, e nós vamos utilizar esse modelo dessa cadeira para a gente desenvolver, né, esta cadeira aí na sequência da aula, tá? Então acredito que da metade da aula a gente já vai começar a modelar essa cadeira aqui, ó, bacana. E aí, se não der tempo, a gente prossegue aí na aula 9, ou talvez a gente finaliza na 10. A gente tem outros assuntos falando aí ainda sobre esses outros comandos aqui, tá? Tem muita coisa para eu explicar para vocês, e a gente, no decorrer dessas explicações, a gente vai desenvolvendo então essa cadeira, tá? Aí, por motivo de curiosidade, essa cadeira aqui, pessoal, ela se chama Ball Spring Chair. É uma cadeira aí feita por um designer muito conceituado, bacana. Ele nos autorizou para a gente desenvolver como uma réplica aqui nas aulas do curso, tá? O nome dele é Conor Coghlan, né? O Conor Coghlan, tá? Ele tem um site bacana, eu vou deixar aí para vocês dentro da pasta tema da aula 8 os endereços dele. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também, tem o Instagram, tem o YouTube. E por favor visitem ele lá, que ele é um designer muito bacana, né? É uma empresa que ela se chama A05 Studio nos Estados Unidos, e eles fabricam, né, ou desenvolvem projetos ali belíssimos, tá? Eu coloquei até aqui na internet, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, ó. Tem aqui o canal dele, tá? Ó, é Conor Coghlan, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem alguns vídeos bem legais deles aqui, eles fazem belíssimos projetos. E esses projetos eles são desenvolvidos em vários programas, e com certeza um deles também é o SketchUp, tá? E tá aqui, ó, a cadeira que a gente desenvolveu, uma cadeira com um conceito bem legal, com o próprio madeiramento dela, ela tem uma absorção, né? Deixa eu colocar aqui de novo no SketchUp, conforme o próprio madeiramento dela aqui, ela tem, né, como o próprio nome diz, ball, né? Ou seja, é uma mola, ela funciona como um amortecimento, e a gente vai entender todo esse conceito, tá? Então, voltando aqui, depois, por favor, visitem o canal dele, se inscrevam. Eu vou deixar também o link do Instagram dele. E tem também o site dele aqui, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. É o A05 Studio. Aí eles têm aí belíssimos projetos, ó, de arquitetura, designer, muita coisa legal. E serve aí, obviamente, como fonte de inspiração para vocês que estão começando, né, nesse universo utilizando aí o SketchUp, tá bom? Uma dica bem legal. E nós vamos usar então a cadeira dele, Ball Spring Chair, como modelo aí nas nossas próximas aulas, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Outro detalhe também, né? Às vezes você pode estar pensando aí, professor, a gente já desenvolveu lá uma mesinha de centro, né? Desenvolveu um aparador nas aulas passadas. Esse curso aqui é só de móveis. Não, pessoal, esse curso não é só de móveis, tá? É um curso que você está aprendendo a utilizar o SketchUp. A gente ainda vai entrar na parte de arquitetura, tem muita coisa importante para passar para vocês. O que a gente está fazendo aqui no curso até agora, a gente está utilizando esses móveis como fonte didática para você aprender as ferramentas, tá? Depois que você aprender todas as ferramentas do programa, você vai desenvolver qualquer tipo de objeto, tanto da área de indústria, ou de repente algum maquinário, alguma coisa que você já saiba fazer. Você sabendo fazer determinado objeto, e você conhecendo o mecanismo de usar as ferramentas do SketchUp, não tenho dúvida nenhuma que você consiga desenvolver depois qualquer tipo de objeto, tá? Então, é um recadinho que eu queria passar para vocês, porque de repente a gente está fazendo aí vários objetos, né, mobiliário, ou móveis, vamos dizer assim, mobílias, né, em geral, mas no contexto geral o curso ele abrange outras áreas. A gente vai falar sobre arquitetura, a gente vai desenvolver obviamente uma casa por completo, com todos os acabamentos, revestimentos, iluminação. A gente vai falar sobre paisagismo um pouco também. Então tem muita coisa legal para passar para vocês, tá? Então,
sem mais delongas, né, esses recadinhos que eu queria passar para vocês, eu vou abrir aqui um arquivo novo, tá? Só reiterando, pessoal, esse arquivo da cadeira, ele estará no tema da aula 10, finalizado, tá bom? Então, como você está aqui na 8 ainda, a gente vai constituir, possivelmente na aula de hoje, esse primeiro arco aqui, ou talvez o de baixo também, e aí a gente vai montando as pecinhas. Na aula 10, então, a gente arremata e finaliza ela bonitona, como vocês estão vendo aqui, ó, com todos os acabamentos, ó, parafusinho, borracha, bem legal e bacana realmente, né? Um designer aí bem legal mesmo, tá bom? Então vamos colocar aqui, vou colocar em novo, e nós vamos falar então aí sobre o comando, hoje nós vamos falar sobre o mover, né? E vamos falar sobre o empurrar, puxar. Como eu já falei, a gente já até viu alguma coisa, mas tem algumas técnicas ainda que vocês precisam entender sobre esse comando, tá? Que vai facilitar em muito aí a vida de vocês e o desenvolvimento de outros modelos 3D. O comando mover, como você pode ver, ele não é apenas um comando isolado, ele é um comando que ele faz o movimento dos objetos, né? Esse comando aqui, ó. Mas ele também faz cópias, tá? E esse movimento, além de você fazer esse movimento de, né, levar o objeto de um local para o outro, você consegue então fazer essas cópias e você consegue também fazer o que nós chamamos de matrizes, ou seja, você consegue fazer matrizes polares ou também matrizes retangulares, tá? Vários tipos de matrizes você consegue fazer usando o comando mover. E eu vou explicar tudo isso para vocês agora e depois então a gente faz aqui o uso também do empurrar, puxar. Então vamos lá, vou fazer aqui alguns objetos bem simples na tela. Fazer, por exemplo, um retângulo. Vou empurrar, puxar dessa forma aqui. E para a gente entender qual lado do objeto, pessoal, para a gente não ficar meio perdido, deixa eu fazer aqui um desenho na face, ó. Fazer um retângulo aqui na face. E a gente vai ver que essa parte vazada é a parte superior do objeto, tá? Apenas para a gente distinguir qual que é o lado de cima e o de baixo do objeto. E aí, por padrão, eu já vou transformar isso aqui em um grupo. Com 3 cliques, vou criar um grupo, tá? Então, é um objeto único aí que a gente vai estar manipulando na aula de hoje, tá? Isso aqui é apenas um objeto qualquer, mas serve para qualquer outra coisa que você vir utilizar. Por exemplo, um objeto que você baixar do 3D Warehouse, um sofá, sei lá, uma cadeira, uma televisão. O conceito que você vai usar será basicamente o mesmo, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, para mover os objetos aqui no SketchUp é muito simples, né? A gente vai pegar aqui o comando mover, ou a teclinha M, e a gente vai clicar em qualquer ponto do espaço verde ou em qualquer parte do objeto em si. Tá? Você pode clicar em qualquer local e aí você vai estar movendo ele para onde você quiser, tá? Sem segredo nenhum. Tá, mas o que acontece no SketchUp, pessoal, é que a gente precisa mover os objetos de forma que ele fique em cima de alguma coisa. Tá? Tudo tem que estar em cima de alguma coisa, tá? Nada está no espaço flutuando, né? Então, por exemplo, você vai colocar um sofá, o sofá tem que estar em cima de um piso ou em cima de um tapete, né? Você vai colocar uma televisão em cima de um rack, então essa televisão também tem que estar em cima de alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, os objetos eles têm que estar encostando um no outro, tá? Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui um retângulo simulando um piso. Deixa eu até colocar um materialzinho aqui, vou colocar madeiras. Aqui, madeiras. Ó, vou colocar aqui e clicar aqui, tá? Ó, então nós temos lá um piso, simulando, obviamente, um piso qualquer. E aí, se eu pegar esse objeto aqui, ó, vou subir ele um pouquinho, vou mover e vou colocar ele aqui, ó, tá? Como eu já falei para vocês, né, através aí da ilusão de ótica, você olhando aqui, você vai imaginar ou pensar que ele está encostando no chão, não é? Mas na verdade não está, ó, ele está realmente flutuando, ele está lá no alto. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre transportar o objeto, pessoal, pelo ponto base. Por exemplo, ó, você vai pegar aqui um comando, mover, e você, ao passar o mouse sobre o objeto, você vai ver pequenos pontinhos roxos aqui, ó, ou lilás. Olha lá, aparece a palavra extremidade do grupo. E aí, sempre, pessoal, qualquer tipo de objeto, seja uma cadeira, uma geladeira, uma televisão, qualquer coisa, procure sempre pegar pela parte de baixo, tá? Por exemplo, se você quiser mover esse objeto aqui e tentar colocar ele no chão, olha lá, você não vai ter um controle, porque você não sabe se está pegando na face do chão ou não está. Tá? Então, sempre pegue pela base. Legal? Deixa eu transformar esse piso aqui em um grupo, porque aí vai aparecer a frase lá na face do grupo. Tá?
Então, ó, clica no objeto, aperta o comando M, clica aqui e ao colocar para baixo, observem que vai aparecer os tracejadinhos azuis, tem que aparecer a frase ali, ó, do lado do seu cursor, na face do grupo. Então, aí você tem certeza, ao clicar, que agora o objeto está certinho lá naquele piso realmente. Tá bom? Então, isso é importantíssimo. Por exemplo, ó, se você pegar aqui um objeto do 3D Warehouse, vamos pegar aqui rapidinho para a gente ver. Por exemplo, uma geladeira. Ó, você vai lá baixar uma bonita geladeirona. Vamos baixar essa daqui mesmo, ó, do Jonathan. Ó, tá com o nome fictício ali, né? Não sei se existe essa marca. Olha só, então você trouxe o objeto e geralmente os objetos, quando você cria eles são componentes, né? Baixado do 3D Warehouse. E observem que ele já vem com a opção para você transportar pela base, tá? Mas às vezes não, pode ser que aconteça que você vai pegar ele ou você vai colocar em cima de alguma coisa. Então você sempre clica, mover, pega pelo ponto mais baixo pela base, passa pelo piso, espera aparecer a frase ali, ó, na face do grupo, e aí você clica, você tem certeza que determinado objeto está perfeitamente no chão, tá bom? Outra coisa também, pessoal, é o seguinte. Às vezes acontece, por exemplo, eu quero colocar... Deixa eu fazer aqui mais um retângulozinho rapidinho aqui. Ó, um cubinho aqui rapidinho, vou transformar em grupo também. Então, suponhamos que eu queira colocar esse objeto em cima deste daqui, mas eu queira colocar exatamente nesse cantinho aqui, ó, nessa quina. Como que eu faço? Nesses casos, pessoal, a mesma coisa. Ó, eu venho aqui, clico, comando mover, pego pelo ponto base aqui e já coloco neste ponto base aqui, ó. Olha lá, coloco ali, aí eu tenho certeza que ele está em cima daquele objeto, tá? Mas vai acontecer em alguns casos que ou essa superfície aqui é irregular, ou sei lá, ou é inclinada, ou você não tem um espaço suficiente para transportar, ou de repente, sei lá, por algum motivo tem alguma coisa aqui na frente que você não consegue pegar o ponto base, ou seja, são infinitas possibilidades. Nesses casos, você pode utilizar os eixos. Vocês se lembram aqui que eu comentei com vocês que a gente tem 3 eixos, o vermelho, que é o X, o Y verde e o azul, que é o Z. Aqui, quando você utiliza o comando mover, observem só, vou pegar aqui o comando mover, e quando eu clico no objeto, ó, eu estou movimentando, tá? Se eu levar lá para trás, observem que aparecem os tracejadinhos verdes, certo? Se eu trouxer para cá, como você já sabe, aparecem os tracejadinhos vermelhos. Se eu colocar para o alto, aparece o azul. Contudo, porém, e todavia, às vezes pode ser que na pressa ou na correria, você colocou lá para trás, mas não observou se estava realmente aparecendo o tracejadinho verde, tá? Olha lá, ele ficou preto. Aí você fala, cliquei, coloquei lá para trás, mas ele está desalinhado. Como é que você faz então para deixar ele 100% com certeza que está alinhado? Você vai usar as setas que você tem no seu teclado. Ou seja, se você colocar para a seta esquerda, por mais que você movimente o objeto, olha lá, ele sempre estará indo no sentido Y. Tudo bem? Se você colocar a seta para a direita, aí você estará movimentando o objeto sempre no eixo X, no eixo vermelho. E se você colocar a seta para o alto, você estará movimentando o objeto 100% de certeza exatamente para cima. Tá bom? Então, dessa forma, você também movimenta objetos utilizando as setas que você tem. Aí, clicou para a esquerda, você vai usar o Y. Clicou para a direita, é o X. Clicou para cima, é o Z. Tá bom? E aí você movimenta. Como eu peguei aqui pela base, ó, você pode utilizar como referência. Observem que do lado do seu cursor aparecem pequenos pontilhadinhos. Aí você vai mostrar para o SketchUp que é aqui o seu ponto de referência. Ou seja, ele está perfeitamente alinhado, está perfeitamente para o alto. Olha lá, você clica. Tudo bem? E aí depois você pode vir aqui, clica aqui, setinha para a direita, trava no vermelho. Aí ele vai vir aqui, ó. Se ele estiver travado, ele vai vir nessa posição reto. Aí depois você põe para a seta para a esquerda. Clica aqui, ó, seta para a esquerda, aí você tem certeza que ele está ali, ó, no Y, no verde. Aí você clica aqui, ó, tá? Então, você tem essas possibilidades, ou você vai meio que no manual mesmo, ou você vai através das setas, que vai facilitar bastante, tudo bem? Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse objeto aqui, deixa eu deletar, vamos usar esse aqui agora como exemplo, tá? Deixa eu pegar o piso aqui, vou deletar, também foi como exemplo para vocês, tá bom?
Bom, quando a gente movimenta os objetos, então a gente, como eu expliquei agora para vocês, a gente utiliza pontos base, que são os pontos de referência, para a gente encaixar ou o objeto no piso, né? Ou então para encaixar ele juntamente com outro objeto. Então, por exemplo, ó, se você tiver uma situação como essa, ó, você vem aqui, clica no objeto, movimenta e aperta o Ctrl, nessa hora você tem o comando copiar, tá? Então, olha só, eu vou colar esse outro aqui, então eu tenho dois objetos. Então, eu posso também transportar dois objetos ao mesmo tempo. Ó. Então, eu clico, aperto o Shift, clico nos dois, comando mover, e aí eu consigo ó, transportar dois ou milhares de objetos aí ao mesmo tempo, tá bom? Sem muita novidade, né? Agora, uma coisa bem interessante que tem nesse comando mover, pessoal, é a possibilidade de você girar o objeto também. A gente tem aqui ó, o comando rotar, ou seja, você pode pegar o objeto, vir aqui no comando rotar e girar o objeto para o lado que você quer, ó, através pegando até mesmo em uma face do objeto e você gira ele da forma que você achar melhor, tá? Mas o comando mover, ao selecionar o objeto, você clicando no comando mover, observem que quando você passa o mouse aparece essas cruzetinhas aqui, ó, que parecem um sinalzinho de mais, tá? Ó, aparece aqui. Se você passar o mouse nessa face, obviamente que ela vai aparecer aqui desse outro lado. E observem que o transferidor de grau ele fica perfeitamente centralizado, ou seja, ele já coloca perfeitamente no centro da geometria daquela respectiva face do grupo. Tá bom? Então, por exemplo, aqui em cima, se você passar aqui, ó, observem que aparece um transferidor azul exatamente no meio do retângulo aqui, ó, dessa face completa. Tá? E aí você clica no sinal e aí você gira para o lado que você quer. A linha ficou verde, clica, você vira o objeto. Ah, eu quero girar ele aqui, ó, nessa posição. Então você clica aqui, ó, e aí você gira aí para onde você quiser. Esta opção aqui, ela é bastante interessante, pessoal, quando você pega objetos irregulares ou objetos mais orgânicos. Por exemplo, você vai pegar um travesseiro, baixar um travesseiro. Deixa eu até pegar um aqui para a gente ver. Vou explicar para vocês, ó. Vamos clicar aqui, vamos ver se aparece direto, travesseiro. Vou pegar uns modelinhos aqui. Quero só um só, solto. Pode ser esse aqui, ó, do Gian, tá? Vou baixar ele aqui rapidinho. Então vejam só. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá bem... Tem um pedacinho para lá. Agora imagina só, ó, é um travesseiro. Como é que você vai girar ou rotacionar um objeto como esse? Ó, se você clicar aqui, deixa eu desassociar, parece que está um grupo errado. Isso, ó, devia ter algum outro pedacinho de alguma coisa para lá. Olha só, então, como que você vai pegar esse objeto aqui e vai girar ele usando o comando rotar? Ó, você vai clicar aqui e você não tem a possibilidade, ó, porque tem várias faces irregulares. Ó. Não aparece nem o transferidor vermelho, nem o verde, né? Não fica legal. Então, nestes casos aqui, aí você vem, então, usa o mover. Porque aí com o mover você tem as cruzetinhas, ó. E aí você consegue, de fato, mover de uma forma mais adequada, ó. Tá? Do jeito que você precisar. Tudo bem? Agora, uma outra coisa legal também que tem no comando mover, pessoal, além dele fazer, né, tudo isso que eu já mostrei até agora, você consegue fazer o uso, então, do copiar. E o copiar, pessoal, ele faz coisas fantásticas. Como eu comentei com vocês, vocês podem criar sequências lógicas, espaçamentos iguais e, além disso, você também pode criar matrizes. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar esse objeto aqui. Deixa eu fazer um outro diferente, que eu acho que vai ser até melhor para nós. Ó. Vou pegar aqui um retângulo. Vou fazer não muito grande. Um retângulo pequenininho aqui, ó, para o alto. Vou empurrar, puxar, fazendo a simulação que a gente tem aqui uma viga, né, de madeira ou algo nesse sentido, ó. Tá lá no chão, tá? Vou transformar esse objeto em um grupo. Então, suponhamos, pessoal, assim, que eu queira fazer cópias paralelas dessas vigas laterais, uma do lado da outra, obviamente, tá? Fazendo a representação, por exemplo, de uma, sei lá, de um telhado, um madeiramento, um pergolado, algo nesse sentido. Então, como é que eu faço? Eu pego o objeto, venho no comando mover, e aí eu pego um ponto base. Até aí tranquilo, né? No momento que eu clico aqui, ó, eu vou apertar o Ctrl, e aí eu tenho uma cópia, certo?
Depois que eu tenho essa cópia, pessoal, eu posso definir uma distância, ou seja, o meu ponto base não foi esse cantinho. Então, daqui para cá, vamos dizer que eu tenha meio metro. Ó, vou digitar 0,5 e aperto o Enter. Ou seja, o SketchUp fez uma cópia daqui até aqui, exatamente de meio metro, tá? Mas eu quero uma sequência de vigas aqui. Então, nesse momento, eu digito aqui a letra X, ou seja, de vezes, e coloco a quantidade. Ó, por exemplo, 10 e aperto o Enter. Olha lá, pessoal. Então, o que aconteceu? O SketchUp pegou e criou uma sequência para nós aqui, ó, de 10 objetos, ó, no caso mais um, 11, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E já colocou exatamente, ó, desse canto até esse outro canto, ó, exatamente com meio metro entre todos eles. Ó. Se você conferir, você vai ver aqui, ó, que daqui até aqui todos eles têm exatamente meio metro, tá? Uma outra situação legal também é que você pode pegar, pessoal, assim, ó, por exemplo, deixa eu voltar com Ctrl Z. No momento que você faz essa matriz aqui, essa cópia, ó, daqui para cá, Ctrl, tá? Ou você quiser, você pode apertar o Ctrl primeiro e depois o mover, tá? Ó, aqui, aliás, você movimentou, ou melhor, ou você clicou no objeto e apertou o Ctrl, ele já sai a cópia, tá? Aí, por exemplo, ó, você vai colocar aqui, ó, meio metro, e aí você vai definir aqui, por exemplo, para o lado X, 15 peças. Então, você digita X15, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, X15, tá? E aperta o Enter. Tudo bem? Olha lá. Mas aí você não finalizou o comando ainda, então você pode se arrepender ou colocar mais peças ou menos peças. Então, você digita 10, tá? Aperta o Enter, ele volta. Ó, X5, aperta o Enter, ele diminui. Ah, eu queria 20 mesmo, então era X20. Aperta o Enter, aí você continua, tá bom? Então, você consegue fazer isso daí legal usando o comando mover aliado com o copiar, tá? Outra situação também bem legal é essa daqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar esse exemplo. Vou pegar aqui um comando linha, vou pegar uma linha daqui para cá e vou colocar 10 metros. Então, tem exatamente uma linha de 10 metros, tá? E aí, pessoal, vou pegar esse grupo aqui, ó, eu vou mover e vou clicar aqui, ó, nesse ponto. Eu cliquei aqui nesse pontinho de cá agora, tá? Aperto o Ctrl para fazer uma cópia. E aí, por exemplo, eu tenho um pergolado ou já uma laje que tem uma distância pré-definida, vamos dizer assim. Só que eu quero colocar espaçamentos iguais. Então, eu trago a cópia já para o ponto final da minha medida. E aí eu clico. Nesse momento, pessoal, eu aperto a barra. A barra que é aquela que está em cima do número 8 no teclado numérico. Basicamente, ela sempre fica ali em cima do número 8. Vocês clicam e aí, nesse momento, vocês estão dividindo essa distância aqui, ó. Esse total. Então, vamos dizer que eu vou dividir por 5. Na verdade, pessoal, ó, eu coloco barra 5. Eu não estou dizendo que eu terei 5 barras, eu estou dizendo que eu terei 5 espaços, tá bom? Prestem atenção nisso, ó. Olha lá, tá 5 barra, aperto o Enter. Então, olha lá o que o SketchUp fez. Ele criou 5 espaços, ó. Eu tenho um aqui, 2, 3, 4, 5. E ele separou exatamente, ó, os objetos na distância correta para que eles caibam aqui. Tudo bem? Agora só tome um pouquinho de cuidado, ó. Esse primeiro aqui, ó, daqui até aqui, tá com uma média ali de mais ou menos 1,98. E aqui, ó, deste até aqui, ó, tá com 2,10. Por quê? Porque eu peguei pelo ponto final. Tá bom? Vamos fazer certinho para ver? Então, deixa eu apertar o Ctrl Z. Olha só, a minha linha, ela já tá para cá, ó, não tá? Então, eu tenho que pegar o objeto, mover. E aí eu vou pegar por esta parte de trás aqui, ó, não é? Se eu fizer isso, vai dar aquela diferença. Então, eu tenho que pegar nesta ponta de cá, apertar o Ctrl, peguei na ponta esquerda. E aqui, ó, eu tenho que vir na ponta esquerda e colocar na ponta da linha. Aí sim, aqui, ó, eu tenho uma distância deste cantinho esquerdo até neste cantinho esquerdo de 10 metros. Perfeito? Antes de finalizar o comando, então, digito barra 5, aperto o Enter. Opa, acho que eu já havia clicado antes. Então, deixa eu clicar aqui novamente, ó, mover, pego aqui, né? Aliás, nesse canto esquerdo, pessoal, perdão, ó, aqui, Ctrl e clico aqui, ó. Tá? Digito barra 5, aperto o Enter. Agora sim eu terei um espaçamento perfeito entre os objetos. Ó, treina,
Daqui até aqui, ó, tá lá 1,88. Daqui até aqui, ó. Opa, não peguei no pontinho certo. Ó lá, 1,88. Vamos conferir, é sempre importante você fazer isso, ó. 1,88. Tá? É um espaçamento perfeito, porque às vezes você vai ter telhas, por exemplo, aí no futuro, de repente fazer um telhado, e esse posicionamento aqui dos cabros, dos sarrafos, tem que estarem aí perfeitos, né? Ó, olha lá. Todos eles, então, têm o espaçamento certinho. Então, para ter o espaçamento perfeito, você pega pelo cantinho de cá, ó, esquerdo, a linha já completa, tá? E aqui no final, você coloca na ponta da linha também. Obviamente que aqui, se você tiver uma parede ou alguma nesse sentido, empatando aqui, aí você tem que fazer um processo diferente, pegar a medida exata e dividi-la, conforme eu expliquei aqui no vídeo, tá bom? Mas para fazer isso, tem que pegar de esquerda e colocar na esquerda, e aí faz então /10, /5, conforme a necessidade e o espaçamento que você quiser. Obviamente que se você quiser espaçamentos menores, então, ó, por exemplo, mover, ó, clico aqui, Ctrl, você tem que colocar mais números, né? Ó, então, por exemplo, ó, /10, você terá uma quantidade muito maior, tá bom? E aí aquela história, por exemplo, se você tem um espaçamento que você já tem um cálculo que você precisa, aí você vai ter que ficar fazendo testes e vendo quantos espaçamentos você vai precisar até chegar no valor aproximado desse respectivo espaçamento, tá bom? E outro detalhe, pessoal, esse elemento aqui, né, aliás, essa ferramenta de você mover e usar a matriz serve para você fazer também para qualquer direção, né, para o alto, para cima, para baixo, ó, por exemplo, mover, Ctrl, coloco para o alto, tá, vou colocar aqui, ó, para cima, digito /15, ó, opa, deixa eu colocar aqui para o alto, Ctrl, né? Aqui no caso não é barra, né? A gente coloca vezes aqui, ó. Tá? Clico aqui, X15, por exemplo, ó. Aí eu tenho lá também para lá, tá? Então, o X eu já coloco para o alto. E aí, se eu quiser o espaçamento perfeito, clico aqui, Ctrl, coloco para o alto. Cheguei na altura que eu quero, /15, aí sim, tá bom? Então, dá para você fazer várias opções dessa forma. Dá para a gente fazer também, pessoal, matrizes polares, ou seja, em curva, também dá, pessoal, mas é mais usual com o comando rotar, tá bom? Aliás, é melhor ou é, de fato, usada com o comando rotar, e eu explico na sequência das aulas para vocês, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o comando empurrar, puxar, pessoal. Eu já falei bastante sobre ele, não tem muito segredo, mas ele funciona basicamente assim. O conceito geral dele é basicamente assim. Você tem que ter, obviamente, uma superfície, tá? Como você já sabe, uma superfície. Quando você clica na superfície, você aperta o atalho P e aí você tem o empurrar, puxar. Até aí sem segredo nenhum. Clicou em uma face já constituída, aperta a letra P, você consegue aumentar ou diminuir essa face. Se você fechar aqui, ó, com uma linha, separou, você tem faces separadas, empurrar, puxar, você também consegue. Ah, eu quero fazer uma outra linha aqui, ó, em diagonal. Então, você clica aqui, gerou uma face, empurrar, puxar, ó. Então, você pode fazer objetos extremamente complexos, pegando faces já prontas. Bom, agora aqui nós temos uma situação. Essa face aqui, eu consigo empurrar, puxar, ó. Olha lá. Essa face que gerou aqui, ó, eu já não consigo, tá? Por quê? Porque esse comando, ele só faz a extrusão na reta da face, vamos dizer assim, ou em perpendicularidade com a face. Olha só, vou apertar a letra P, aqui e veja o que acontece, ó. Ele não aceita, pessoal, ó. Por quê? Porque está pegando uma linha aqui, ó. Tá bom? Então, não dá nesse sentido. Essa daqui também não dá, ó. Não dá certo, ó. Você tem um empecilho aqui, ó. Então, quando você for usar o comando e ele não está funcionando, lembre-se desse detalhe. Outra situação que acontece muito é essa daqui, ó. Por exemplo, ó, vou fazer aqui um retângulo também. A gente tem uma situação como essa, ó. Aqui é um prisma perfeito, tá? Face de cima plana, bonitinha. Mas suponhamos que eu pegue essa face aqui, ó, e desça, aliás, essa linha, e desça ela aqui um pouquinho, ó. Então, o que vai acontecer? Essa nossa face, ela está agora inclinada. Se eu fizer o empurrar, puxar, ela não vai mais para o alto, ela vai nesse sentido aqui, ó, em diagonal, conforme o ângulo da linha. Olha lá. Olha o que acontece. Tá bom? Existem alguns plugins que dá para você fazer isso com faces inclinadas? Existe, mas aí eu mostro
pouquinho mais para frente para vocês, tá? Agora, essa face aqui eu consigo extrudar ela para cá, ó, tá? Essa daqui para cá. Então, é importante vocês entenderem esse conceito, ó. Que a face ela vai ser extrudada na sua direção. Tudo bem? Muito bem, sabendo disso, deixa eu pegar esses objetos aqui, deixa eu deletar. O empurrar, puxar, pessoal, ele também faz isso daqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui um cilindro. Vejam só, eu criei um cilindro aqui de um tamanho qualquer, só que aí eu vou determinar uma altura para ele. Vamos dizer aí 2 metros. Então, eu digito 2, aperto Enter. Opa, beleza, ele já está com 2 metros. Mas aí o que acontece? Se eu clicar de novo, pessoal, nesse objeto, ó, e eu digitar, por exemplo, 3 metros, o que vai acontecer? Ele vai gerar 3 metros depois daquela face que já estava com 2. Entendeu? Olha só. Uma coisa é você vir aqui e pegar o objeto, ó, e digitar 3 metros. Ó, digitei 3. Se eu pegar a trena, eu vou medir daqui até lá embaixo 3 metros. Outra coisa, pessoal, é a gente pegar o objeto e dizer que ele tem 2. Ah, mas não era 2, era 3. Aí eu venho aqui, clico de novo e digito o número 3. Aí, pessoal, ele vai para 5 metros. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque você tem que, por exemplo, se aqui você queria 3, você tem que pegar e digitar mais 1. Digita só o número 1. Aí, de fato, você tem, então, uma extrusão de 3 metros. Tudo bem? Outra coisa legal também, pessoal, que tem aqui no empurrar, puxar, é isso daqui, ó. Vou voltar. Ó, aperta a letra P, coloca para o alto. E aí eu vou dizer, então, que tem 2 metros. Ó, digito 2, aperto Enter. Se eu clicar aqui, ó, nessa face e apertar o Ctrl, pessoal, olha o que acontece. Ele vai continuar fazendo a extrusão. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro. Mas ele gerou aqui para mim, ó, uma linha e uma face. Ele pegou uma face e deixou aqui dentro também. Tá? Eu vou pegar essa face aqui, vou deletar. E aí vocês vão ver lá, ó, que ele tem sim uma face lá dentro. Ó. Tá bom? Então, ao usar o empurrar, puxar... Ó, e apertar o Ctrl, você gera um histórico. Ó. Você pode ir clicando aqui, ó, apertou o Ctrl, ele gera. Clica de novo, ó, aí você continua na face de baixo. Ó, empurrar, puxar, Ctrl, gera outra face aqui. Ó. Então, eu tenho 2 faces aqui, olha lá. Tá? Essa instrução aqui é legal para você, por exemplo, cortar tubos ou algo nesse sentido. Fica bem legal. Agora, pessoal, uma coisa bem importante que tem no empurrar, puxar é isso daqui. Ó. Deixa eu deletar tudo isso. Fazer novos círculos aqui. Fazer 3 círculos lado a lado, tá? Aqui, assim, tá? Observem, ó, que os círculos eles estão no chão e que eles estão cinza, ou seja, ele está com a face branca, como você já sabe, para baixo, tá? Aí eu vou pegar esse do meio, botão direito, vou inverter a face, tudo bem? Se eu vir aqui, pessoal, ó, e clicar no empurrar, puxar e colocar para o alto, por exemplo, 0,5, meio metro. Esse outro aqui, pessoal, ó, observem que eu cliquei nesse que estava cinza. Se eu der 2 cliques em cima dele, veja o que acontece. Ele subiu para o alto. Por quê? Porque ambos eram cinza. E como eu dei 2 cliques com o botão esquerdo, o SketchUp, pessoal, olha o que ele fez. Ele colocou os 2 objetos na mesma altura. Tá? Então, por exemplo, quantos círculos eu fizer a partir de agora, ó, todos eles vão ter aqui, ó, a mesma altura com 2 cliques. Olha lá, que legal. Então, fica no histórico o que você fez, ou seja, ele fica no histórico a última medida que você colocou. Tá, até aí legal, né? Agora, eu vou apertar o Ctrl Z para voltar os 3 círculos. Vocês viram que, então, se eu vir aqui, ó, colocar esse e depois vir nesse e der 2 cliques aqui, vai para o alto. Agora, se eu clicar nesse que já estava com a face invertida e der 2 cliques, ele vai para baixo. Olha lá. Por quê? Porque a face estava invertida. Tá bom? Então, tome cuidado com isso. Se você vai começar um projeto, por exemplo, aqui, ó, então você vai vir, inverter a face, esse aqui, inverter a face. Então, se você for utilizar aqui, ó, o empurrar, puxar, se você clicar aqui, ó, 2P, né, 2 cliques aqui, opa, nesse aqui, ó, clico na face, Pzinho, 2 cliques, ó. Aí sim vão para o alto, tá bom? Então, tem que entender todos esses conceitos, tá?
Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessas explicações que eu comentei com vocês, né, que são bastante úteis. A gente vai ver e rever, obviamente, várias vezes essas instruções. Agora vamos começar então a fazer a modelagem daquela cadeira, da Ball Spring Chair, né? Vamos começar a desenvolver então aquele arco. Dentro da pasta tema da aula 8, eu deixei uma imagem, a gente vai fazer basicamente o mesmo conceito que a gente fez no pezinho do aparador, tá? Da aula passada. Então você vai vir aqui em arquivo, a gente clica em arquivo, vamos vir aqui em importar, e aí vocês vão ver que dentro da pasta tema da aula 8, tá? Vai estar aí esse modelo aqui, ó, que eu peguei, que ela está basicamente, né, em vista lateral direita da cadeira, tá? Você vai clicar, você já sabe, se não aparecer, vem aqui e muda para JPEG, clica na cadeira, clica em importar, tá? Clica nela aqui, põe de um tamanho qualquer, a gente vai usar aqui o comando rotacionar, né, ou rotar, clica, segura, solta e clica aqui. E vamos deixar no eixinho azul, tá bom? Pessoal, eu não tenho aqui em mãos os detalhes técnicos dessa cadeira. Obviamente, pessoal, que essa aqui é uma cadeira de madeira, né? Ela deve ter, obviamente, todo um processo de construção, um processo construtivo, né? Aí de manufatura e assim por diante. Eu tenho aqui um desenho que é uma imagem extraída, obviamente, da internet. E nós vamos usar como base para desenvolver a cadeira, tá? Não é o projeto técnico, então eu não sei quais são as medidas reais dessa cadeira. Então a gente vai usar como uma base, tá? E essa distância aqui, ó, eu vendo vários modelos que eu vi na internet, algumas fotos, deixa eu até ver uma aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Aparentemente, né, olhando assim, dá uma impressão que ela deve ter na faixa aqui de 1,30 m, 1,20 m, ó, esse distanciamento, tá? Então aqui, ó, na nossa foto, a gente vai mudar a escala dela e colocar essa distância aqui, ó, dessa ponta até aqui, com 35. Como é que a gente faz isso? Vocês se lembram? A gente faz uma linha de referência, coloca a linha para cá, vermelha, 1,35. Então, esse vai ser o tamanho da nossa cadeira. Aí a gente pega a cadeira, vem aqui, ó, no comando escala e vai ajustando até a forma que a gente encontrar que ela vai atingir aquele tamanho, tá? Ou um valor aproximado daquele tamanho, ó. Aqui, ó, tá vendo? A pontinha apareceu, legal. Aqui dá para diminuir um pouquinho. E aqui só um pouquinho. Isso. Olha aí, pessoal. Então, se você vir aqui e pegar uma trena, você vai observar que desse ponto até aqui, ó, você vai ter uma média ali de 1,35 m, tá bom? Eu acho que é um tamanho legal para a gente desenvolver essa cadeira, tá? E aí, como vocês já sabem, a gente não pode perder o costume, a gente vem em camadas e vamos escrever assim, né? Criar uma camada nova. Vamos colocar assim, ó, arco superior, tá bom? E vamos definir como a nossa camada de uso. E a gente vai usar aqui o comando arco de 3 pontos, ó, para a gente fazer esse arco aqui de cima, tá? A imagem está um pouquinho borradinha, pessoal, eu sei, mas a gente vai clicar aqui, ó, nos pontos, pegando então o arco de 3 pontos. E vamos fazer primeiro esse arco aqui de cima, ó, tá? E já deixar definido aí e salvar ele como um grupo, tá? Então você vai clicar aqui e aí você vai, se ficar um pouquinho difícil, você gira um pouquinho a câmera assim para você ver que está pegando os pontinhos roxos na face. E aí você, como você já sabe, você vai clicando aqui, ó. Afasta um pouquinho, vai vendo se fica legal o posicionamento e aí você clica, tá? Clica aqui de novo, vamos clicar aqui, tá? E vamos dar a volta. O arco de baixo, pessoal, fiquem atentos aí. Ó, apareceu até uma mensagem, foi bom acontecer. O que aconteceu? O arco está tão aberto que ele apareceu uma frase aqui que ele não tem um raio específico. Então, nesse caso, você pode até substituir por uma linha. Ou, então, você tentar fazer um arco menor, tá bom? Ó, clicar aqui. Clicar aqui, ó, agora já aceitou, tá? Então, se aparecer essa frase é porque o arco está tão aberto que ele se tornou uma linha reta. Tá? Fiquem atentos aí, pessoal, na sequência da aula até o finalzinho, porque essa parte de baixo aqui tem um segredinho para a gente fazer, tá? A gente não vai usar o equidistância não, tá bom? Ó, clicar aqui e vou clicar aqui. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo e já volto na sequência, tá? Muito bem, pessoal, finalizei aqui do outro lado. E aqui é o seguinte, ó, eu poderia, obviamente, pegar esse objeto, pessoal, aqui, ó, selecionar com o
Shift todos os objetos que eu quero, tá? E aí eu vou utilizar o comando equidistância, tá? Eu posso vir aqui e usar o equidistância, tá? Ó, olha lá. Rapidinho a gente tem isso daqui, tá? Mas em alguns casos, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. Quando você não tem muita certeza se o seu arco está perfeito, ou você quer, por exemplo, uma circunferência, um paralelismo exato desse arco, você pode usar, por exemplo, algumas linhas guias. Por exemplo, eu quero que essa madeira tenha exatamente, sei lá, 3 centímetros. Então, o que eu faço? Eu faço pequenas linhas, pessoal, nos pontos medianos aqui, ó. Só que essa linha, quando eu passar ela aqui, ela tem que ficar lilás. Porque ela ficando lilás, eu tenho certeza que eu estou perpendicular ao arco. Tá? Então, ó, eu coloco lá a linha, tá vendo? Ó, observem que ela ficou lilás e eu digito 3 cm. Olha lá, então a minha linha tem 3, tá? Vamos fazer com 2, ó. Comando linha, clico aqui, mexo um pouquinho o mouse e vejo que ela ficou lilás e coloco para cá, digito 2 cm. Olha lá, tá bom? Aí eu venho um pouquinho mais para cá, uns 10 centímetros mais para cima, comando linha, clico aqui, balanço um pouquinho o mouse, ó, ficou lilás, 2 cm ou 0,02, tá? Ou seja, depois, ó, vou fazer mais uma aqui embaixo. Clicar aqui, ó. Ó, aqui não apareceu. Se não apareceu, não tem problema, você vai para um outro próximo. Ah, sim, apareceu aqui, ó. 2 cm. Então, o que acontece? Você tem os pontos agora, ó. Então, depois você vem com o comando arco de 3 pontos. Depois você clica. Nem precisa olhar direito, ó. Você já vai clicando nos pontos. E aí você vai conseguir dar a volta completa. Depois você vem só aqui nesses de dentro, limpa aqui. Você terá, então, a face do seu arco. Tá bom? Então, dessa forma que a gente faz esta parte, tá? Eu já deixei um pedacinho aqui já desenvolvido, ó, do lado, e o meu ficou exatamente assim, ó. Olha aí que bacana, tá? Deixa eu transformar em um grupo. Eu vou mover, deixa eu ver se tá certinho com o da imagem, né? Deixa eu tirar essa linha daqui, ó. Eu vou mover, pegar aqui, ó, nesse pontinho de baixo. E vamos colocar aqui, ó, tá? Olha lá, então tá bem próximo, né, ó, do que a gente tem na imagem. Como eu sempre comento com vocês, obviamente que a imagem tem uma distorção da internet e tudo isso, tá? Olha lá, então a gente já tem essa base desse arco aqui, ó. E esse arco vai dar o sustento, então, para o assento da cadeira e junto com o conjunto dele aqui, sendo em arco, com o arco de baixo, então você tem aquele efeito, como eu comentei, de mola, tá? Depois, então, a gente vai pegar esse objeto, pessoal, vamos deixar ele aqui um pouquinho, ó, vou mover, deixar aqui no eixo Y, a gente vai entrar no grupo, tá? E aí você pode já extrudar aqui, ó, e colocar 7 centímetros, tá? Pega a borracha, segura o Shift, aliás, pode segurar o Ctrl, né, porque a gente já limpa aqui. Ó, onde ficar esses pontinhos é porque você tem aquelas rebarbinhas dos arcos, olha lá. Que bacana, pessoal. Então, uma haste a gente já fez. Como a nossa aulinha já está ficando, né, um pouquinho mais extensa, a gente vai continuar, então, falando outros assuntos aí na próxima aula, tá? Eu vou deixar esse objeto aqui salvo aí dentro da pasta, tá? Como modelo da Ball Chair, tá? Então, a gente para por aqui e a gente continua, então, aí nas próximas aulas, tá? A gente vai fazer a parte de baixo. Depois que a gente tiver todo o conjunto, a gente faz o assento e faz os encaixes das borrachas aqui embaixo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Vocês estão vendo que gradativamente a gente está aumentando aí as instruções durante o curso. A gente está desenvolvendo, como eu comentei, alguns objetos que são móveis, como fonte de modelo, mas a gente vai gradativamente ver muita coisa e aplicar em outras situações também, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e aguardo vocês firmes e fortes. E não se esqueçam, visitem sempre o site da Autocriativo, autocriativo.com.br, compartilhe com seus amigos da faculdade, da escola, para os seus vizinhos, para os seus parentes. E a sua visita e a visita dos seus conhecidos aí será de muita gratificação para nós, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.